Bom, meus amigos, vamos voltar aqui no nosso bate-papo, agora falando de repetição do indébito. Bom, como você sabe, o sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à restituição total ou parcial do tributo, seus acréscimos, seja qual for a modalidade do seu pagamento. Caramba, até aqui é a repetição do 65 do CTN, zero estresse. Você sabe que, caso você tenha pago um tributo indevidamente, seja qual for o seu motivo, você pode pegar de volta aquilo que você pagou. Tudo bem? E aí ele traz algumas modalidades mais específicas para a realidade estadual em relação ao que nós vemos no CTN, que é uma norma geral. Mas a lógica é a mesma. Olha só. Pagamento espontâneo ou sob protesto de tributos, multas e outros acréscimos indevidos, ou maiores que o devido, em face da legislação aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato gerador efetivamente ocorrido. Leia-se. Se você paga um tributo além do que é devido, ainda que seja espontâneo, modalidade de lançamento, homologação, dane-se, você pode sim pegar de volta. Ah, mas o erro foi do particular. Não impacta em nada. Você, fisco, não pode se locupletar indevidamente. Você não pode se enriquecer com base no erro de um particular. Então, independentemente se foi total ou parcialmente a parte indevida, você pode pegar de volta aquilo que você pagou a maior. Tudo bem? Erro de identificação do sujeito passivo na determinação da alíquota aplicável, no cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento relativo a pagamento. Você pagou sem ser o sujeito passivo, por exemplo, você pode pegar de volta. E aí vem as peculiaridades do Estado. Existência de saldo credor de ICMS no final de determinado período, no caso de contribuinte enquadrado no regime de estimativa, quando não for possível a sua compensação com débitos decorrentes de operações ou prestações posteriores. Imagine que você é obrigado a pagar por estimativa, ou seja, você não faz realmente aquele cotejo de créditos e débitos no período de apuração, e aí, ao final do período, você vê que pagou um valor superior ao devido. Se você não tem um outro estabelecimento, uma outra, por exemplo, filial, com débitos, você não tem como se compensar, você pode pedir a repetição daquilo que você pagou a maior, daquele saldo credor. Tudo bem? É um direito seu. No aparecimento do ausente, no caso de pagamento do ITCD, na sucessão provisória, conforme o Código Civil, ou seja, se tem sucessão provisória, o cara está ausente, depois ele reaparece, aquele TCMD pago você consegue pegar de volta. Reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória, ou seja, você teve uma decisão que determinou o pagamento na via administrativa e na via judicial você consegue a anulação do crédito tributário. Você pode pegar de volta caso você tenha pago após a decisão administrativa. Inutilização, perda, perecimento ou subtração injusta, roubo, do veículo após o pagamento do IPVA. Tu paga o IPVA 2018 e aí no mês seguinte o carro foi destruído. Você tem o ressarcimento proporcional do IPVA em relação aos meses que você pagou e não vai ter a propriedade do veículo. Ou seja, você vai ter ali, você pagou em janeiro, em fevereiro, no início de fevereiro o carro foi destruído, roubado, o que acontece? Você vai ter de volta 11/12. Tudo bem? 1/12 é devido, janeiro. 11/12, que é de fevereiro em seguinte, você vai ter de volta. Ocorrência da não incidência e da isenção do IPVA após pagamento do imposto. Tu pagou IPVA, mas na verdade você era isento. Você pega de volta. O conhecimento do pedido de restituição do indébito tributário compete ao órgão determinado na legislação processual específica. Mais à frente, eu aprofundo um pouquinho esse tema. Tudo bem? Bacana? O pedido de restituição do indébito tributário deve estar instruído com o documento de arrecadação ou com outro documento comprobatório do pagamento efetivado.
Você tem que mostrar a guia de pagamento para pedir a repetição do indébito. A exigência prevista no parágrafo anterior poderá ser suprida por certidão expedida por órgão competente, dizendo que você pagou aquele tributo. O reconhecimento do direito à restituição é subordinado à comprovação de que o indébito não produziu efeito fiscal. Isso aqui é importante. E isso daqui, na minha opinião, é uma das maiores dificuldades na prática. Por quê? Imagine que, pensa só, isso aqui é interessante, isso aqui é uma discussão eterna, tá? A vende para B, que vende para C. Tudo bem? Imagine você que no momento que A vendeu para B e para C, ela pagou ICMS de 10, quando na verdade o devido era 8, porque ela errou, por exemplo, a aplicação da alíquota correta, errou a classificação fiscal e por aí vai. O problema é que quando o B compra, ele escritura esses 10. E aí, perceba, se você permitir a diferença, se você permitir que ele tenha de volta a diferença, você vai ter um problema, porque esse tributo pago a maior serviu de crédito para esse cara aqui se escriturar. Olha que doideira. Por isso que fala o CTE que você não vai ter a condição de repetir o pagamento se teve efeito fiscal produzido. Porque senão você vai ter um problema na cadeia de creditamento desse crédito. Desse tributo. Aquele que comprou de você, ele vai se creditar com base no ICMS que está na nota fiscal. Ora, se teve ali, na verdade, um pagamento maior, se não era para estar 10, era para estar 8, esse cara já se creditou. Já passou, por exemplo, um período de apuração. Esse crédito já serviu para bater dos débitos dele. E aí? Como é que funciona isso? Por isso que fala o parágrafo 3º que você não tem direito à restituição se tiver produção de efeito fiscal. Tudo bem? A restituição de tributos que comportem, por sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro, somente será feita a quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso dele transferido a terceiro, está por este expressamente autorizado a recebê-la. Mesma coisa que eu falei da anterior. Isso aqui é o famoso artigo 66 do CTN, que está aqui reproduzido no artigo 174 do CTE. Se você tem um tributo indireto, onde você consegue pegar o efeito financeiro da tributação e repassar para o próximo elo da cadeia, por mais que seja você o contribuinte, é um outro que vai assumir o ônus financeiro. E aí, se você, perceba, olha só aqui o último elo. Você tem, por exemplo, aqui o varejista que vende para o consumidor final. Imagine que ele vende mercadoria por 100 e tem 20 de destaque de ICMS. Imagina que o preço total da mercadoria está lá, 100, com 20 destacado. Perceba que o consumidor final paga o 100, suportando o ônus financeiro do ICMS. Qual é o problema? O problema é muito simples. Que caso venha o varejista e fale que, na verdade, não era 20, eu apliquei a alíquota errada, por exemplo, a alíquota correta era 17, esse cara, ao pagar 100, já suportou os 20. Se você permite que o varejista pegue de volta os 3, ele vai se enriquecer. Porque ele já pagou 20, colocando o ônus financeiro para uma outra pessoa que já arcou com o preço dos 20, e ainda vai, ou seja, não saiu do bolso dele, e ainda vai pegar a diferença de 3. O certo seria o quê? Não, eu pego 3 e devolvo para o consumidor final que pagou um valor maior sem necessidade. Ou eu provo que esses 20 não foram suportados pelo consumidor final. Eu suportei o ônus financeiro dos 20. Por isso eu posso agora pegar a diferença de 3.
E é isso que fala para você o artigo 174 do CTE. Ele fala, olha, restituição de tributo indireto, a que comporta a transferência do encargo financeiro, ela é um pouco diferente. Para que você possa fazê-la, você tem que, provar que ou você assumiu o encargo, ou se você transferir para alguém, esse alguém está te autorizando. Porque aí há a presunção de que esse alguém, ao você pegar de volta, você vai repassar para ele. Essa é a lógica, tudo bem? A restituição total parcial de tributo dá lugar também à restituição na mesma proporção dos juros de mora e das penalidades pecuniárias, salvo as de caráter formal, não prejudicadas pela causa da restituição. Leia-se, se você paga um tributo indevidamente, mas fora do prazo, você vai ter ali juros moratórios, atualização monetária, uma multa de mora. Mas o tributo era no todo indevido. Ora, você vai pegar de volta não só o tributo, como também esses encargos ilegais. Porque se o tributo era de todo indevido, não há que se falar nem em mora. Ah, você está em mora, você pagou fora do prazo, mas não era nem para ter pago. Então pega tudo de volta. Só não pega de volta quando a multa se referir a uma multa de caráter formal. Leia-se, o descumprimento nada significa em relação à restituição do tributo. Por exemplo, a multa se refere a uma nota fiscal não emitida. Ah, mas eu era isento. Tudo bem, mas você deveria ainda assim ter emitido nota fiscal. Então essa multa, ela permanece. Tudo bem? Eu paguei estando isento e fui multado também porque não estava com a nota. O tributo que você pagou e tinha isenção, tu pega de volta, mas a multa em relação à não emissão da nota, ela permanece. Ao tributo restituído, acrescer-se-á juros de mora e correção monetária, calculados segundo os mesmos critérios adotados pela legislação tributária para pagamento de tributos em atraso, computados a partir da data do pagamento indevido. Legal? Isso aqui é diferente até um pouquinho em relação à norma geral. A restituição do indébito tributário oriundo do pagamento de ICMS poderá ser efetivada sob a forma de aproveitamento de crédito em futuras operações ou prestações, nas situações e de acordo com as normas fixadas no regulamento. Isso aqui é o que mais você vê. Aquela situação do saldo credor de ICMS, porque você pagava por estimativa, você não pega dinheiro em cash, via de regra. Se você continua operacional, você transforma em crédito. Se você vai no período seguinte, continuar a operar, leia-se, continuar a gerar débitos. Salvo, nessa situação, se você continua a gerar débitos em regime de estimativa, porque aí tu vai ter um saldo credor acumulado para sempre. Aí é interessante você pegar de volta em dinheiro ou transferir esses créditos, por exemplo, para uma outra unidade tua. Então a ideia é a seguinte, se você por algum motivo tem uma restituição de ICMS, escolhe, pega em dinheiro ou transforma em crédito. Legal? Das restituições, será isso aqui, gente, é inconstitucional até dizer chega, mas para a tua prova, você marca esse negócio aqui, tá? Marca como sendo correto se estiver repetindo a lei. Das restituições, será deduzida a importância correspondente a 5% do total a ser restituído, que se destinará ao atendimento das despesas de exação, limitada a dedução ao equivalente ao valor de R$ 4.819,94. Isso aqui é ridículo. Então, tu pagou indevidamente e aí tu vai perder 5% para ressarcir as despesas da exação. Pelo amor de Deus, gente. Se é pagar indevidamente, tem que pegar tudo de volta. Isso aqui você entra no judiciário e derruba. Mas, para fins de prova, marca isso aqui como correto, tá bom? Sem problema nenhum. Ou seja, da restituição, tu deduz aí 5% que vai arcar com as despesas de exação. Essa é a lógica aí do negócio. A restituição far-se-á integralmente quando o pagamento tiver sido efetuado sob protesto do sujeito passivo ou ainda quando tiver havido erro não intencional
do funcionário incumbido de arrecadação. Ou seja, você vai, sim, restituir integralmente quando você verificar que não houve erro intencional do funcionário. De novo, é um outro artigo só para você marcar para a prova. Porque pensa só, a restituição é integral. Quando o pagamento foi efetuado sob protesto do sujeito passivo, ou o funcionário estava de boa fé, não teve erro intencional. E se estiver de má fé? Aí não vai devolver? Porque aqui até então não está falando de prova de conluio. Ah, não, mas teve prova do conluio. Aqui não está falando disso, não. Falando, se o funcionário tiver de má fé, então, o sujeito passivo não tem direito à restituição integral? Não faz sentido. Mas caiu isso daqui na tua prova, pode marcar como correto. Porque o teu examinador vai querer saber se você estudou o CTE. É isso que ele quer. E o fiscal, de novo, não faz juízo, controle de legalidade e constitucionalidade numa lei. Ele aplica a lei. Mas daqui é no mínimo estranho. Quando a restituição for devida em razão de excesso de exação, sem prejuízo da responsabilidade criminal, o funcionário responsável pelo pagamento indevido responderá pela importância correspondente à dedução que trata o parágrafo 3º desse artigo, ou seja, essa dedução aqui, de 5%. Ou seja, das restituições será deduzida a importância correspondente a 5%. Mas perceba, se a cobrança foi em razão de excesso de exação, aquele crime até mesmo previsto no Código Penal, teve excesso de exação, você utilizou de meios excessivos para fazer a cobrança, além da responsabilidade criminal, o funcionário responsável pelo pagamento indevido, ou seja, que praticou excesso de exação, vai pagar lá aquela dedução de 5%, limitada a R$ 4.900, sei lá, R$ 4.800. R$ 4.800 e uns quebrados. Ou seja, o funcionário que praticar excesso de exação, que fez exigências além daquelas permitidas em lei para satisfazer aquela cobrança, ele responde criminalmente, também vai responder por aqueles 5%. O que você entende daqui, então? Nesse caso, em excesso de exação, 5% não sai do bolso do contribuinte, sai do bolso do funcionário. Vamos lá? A Secretaria da Fazenda, antes de proceder à restituição do imposto, aqui é a tal da compensação de ofício, né? Deve verificar se o contribuinte tem débito inscrito em dívida ativa, caso em que o valor da restituição deve ser, de ofício, compensado total ou parcialmente com o valor do débito. O que é importante você botar aqui como marco para fins do artigo 175-A. A compensação de ofício é somente quando o contribuinte tiver débito inscrito em dívida ativa no Estado. Aí sim, antes de você restituir, qualquer que seja a modalidade da restituição, você vai realizar a compensação de ofício com aqueles débitos inscritos em dívida ativa. A pedido do contribuinte, pode ser efetuada a compensação do valor a ser restituído com débitos do sujeito passivo ainda não inscrito em dívida ativa, inclusive com crédito tributário não contencioso. Leia-se, você ainda está, por exemplo, na fase de cobrança amigável, não teve a inscrição em dívida ativa, aí tem que ser a pedido do contribuinte. Ele que tem que olhar, identificar que há conveniência da parte dele em realizar a compensação. A de ofício é somente para após a inscrição em dívida ativa. Antes da inscrição em dívida ativa, tem que ser a pedido do contribuinte. O disposto no caput não se aplica quando tenha sido efetivada a penhora de bens suficientes para o pagamento total da dívida, ou quando o crédito tributário esteja com a sua exigibilidade suspensa, exceto na hipótese de pensão por parcelamento. Então, tem várias situações aqui. Vamos lá.
Eu tenho aqui a inscrição em dívida ativa do Estado. Antes da inscrição, só se for a pedido do próprio contribuinte. Aqui pode ser de ofício. Salvo, primeiro ponto, né? Pô, se eu tenho, por exemplo, o crédito com a exigibilidade suspensa, você tem lá a suspensão da exigibilidade, não há que se falar em compensação de ofício. Então, por exemplo, o cara fez o depósito do montante integral em dinheiro, tem uma moratória concedida, entrou com uma impugnação, tem uma liminar, uma tutela provisória concedida. Isso daqui não determina compensação de ofício. Ah, mas já teve a inscrição em dívida ativa e depois o cara foi lá, por exemplo, pegou um parcelamento. Aí o parcelamento não vai impedir a compensação de ofício. Outra situação é, teve inscrição em dívida ativa, o cara extraiu a certidão da dívida ativa, entrou com a execução fiscal e já teve penhora de bens garantida à execução. Ou seja, já tem a garantia do juízo. Pô, já está garantido o juízo, cara. Aí você vai precisar compensar de ofício? Não precisa. Se já tiver a garantia do juízo com bens em valor suficiente para satisfazer aquele crédito, aí você não vai precisar promover a compensação de ofício. Tudo bem? Tranquilo? Então, seguindo. Vamos, amigos, olha o que fala aqui o artigo 176. Não será restituído o tributo pago em decorrência de operações ou prestações posteriores isentas ou não tributadas, quando você não exigir o estorno do crédito relativo à operação ou prestação anterior. Vou fazer uma cadeia aqui rápida, tá? Só para a gente conseguir visualizar isso bem. A, B, C. Imagine que a saída de A aqui é não tributada. Tudo bem? Então, B, ao comprar esse produto, que não teve tributação, ele tem 0 créditos. E aí também ele tem a saída dele, e aí continua a história. Contudo, imagine você que esse rapaz aqui, por exemplo, apesar de ter pago, ter uma saída não tributada, ele pagou tributo. Aí o B, quando comprou, rapaz, tem SMS aqui. Ele se escritura. Então aqui ele tem débitos, imagina que a saída dele é tributada, ele tem débitos e ele usa esse crédito aqui para compensar. Qual é a questão? Numa situação como essa, perceba, se você paga e não há estorno do crédito, esse cara aqui não pode pegar de volta esse tributo. Porque se esse cara aqui pega de volta esse tributo aqui, e o crédito do outro? Você pega de volta o tributo, mas você gerou crédito para a pessoa seguinte. Ou seja, quando a legislação permite a manutenção do crédito, não há estorno do crédito, você não pode possibilitar o ressarcimento desse cara aqui, por mais que a operação dele não seja tributada. Tudo bem? Essa é a lógica. Bom, vamos então avançar e ver aqui o que fala para a gente o artigo 177. O direito de pleitear restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5 anos, contado da data do pagamento do indébito tributário ou em que o contribuinte for notificado do bloqueio do saldo credor, na hipótese do inciso 3 do artigo 172. Então, perceba, prazo prescricional para a ação de restituição do indébito, 5 anos. Mesma coisa que está no artigo 68 do CTN. Mas contados a partir de quando? Regra da data do pagamento indevido. Já
coloca aqui o CTE na forma do CTN, artigo 681, interpretado pela Lei Complementar 118 de 2005, no seu artigo 3º. Então, do pagamento indevido, começa a contar o prazo de 5 anos. Mas o prazo também começa a contar quando você olha lá aquela situação do artigo 172.3, ou seja, do saldo credor acumulado. Quando você tiver a notificação de bloqueio do saldo credor, ou seja, tu paga por estimativa, e aí tu viu que ficou com saldo credor naquele período, daquela notificação de bloqueio do saldo credor, começa o prazo de 5 anos para caso você queira repetição. Tudo bem? Prescreve em 2 anos a ação anulatória da decisão administrativa que negar a restituição do indébito. Quando você paga indevidamente, você pode percorrer 2 caminhos, o judicial ou o administrativo, você escolhe. Caso você queira percorrer a via administrativa, você vai ter uma decisão administrativa analisando o teu pedido de repetição. Se essa decisão for denegatória, você não pode agora entrar de novo com uma ação de repetição de indébito na via judicial. O teu caminho é outro. O teu caminho é uma ação anulatória, prazo de 2 anos. E o prazo da prescrição é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando seu curso por metade a partir da data da intimação validamente feita ao representante judicial da Fazenda Pública Estadual. Isso aqui é ridículo, isso aqui não é aplicado, mas cai em prova. Então, por que isso aqui é ridículo e não é aplicado? Olha o que ele fala, cara. Você entrou com a ação judicial. Entrou com a ação anulatória. O prazo é interrompido. Aí, em tese, se é interrompido, você, em tese, teria o reinício do prazo de 2 anos. Contudo, a interrupção de prazo prescricional, tudo bem, o marco é aqui. Só que ele só voltaria a correr o prazo se essa ação anterior tivesse sido extinta. Não faz sentido você fazer contar o prazo de 2 anos aqui se a ação está em curso. O prazo está correndo para quê? Para o credor entrar com a ação. Mas ele já entrou com a ação. Vamos ver qual vai ser o fim dessa ação. Então, é como você interrompe, é o botão de reset, né? Reseta o prazo. Mas você aperta e não solta o botão ainda. Você só solta o botão se, por exemplo, essa ação aqui é extinta sem análise do mérito. Aí vai de novo ter interesse de agir o credor para entrar com a ação anulatória. Mas não é isso que fala o CTN. Desculpa, o CTE. Que é igual ao que fala o CTN. Ele copia aqui. O prazo é interrompido pelo início da ação judicial, recomeçando, ou seja, no meio da ação já recomeça. Por metade. A partir da data da intimação válida, ou seja, recomeçou. 2 anos tem que acontecer algumas coisas, né? Em 2 anos tem que ter a sorte de ter, por exemplo, a intimação válida. Teve a intimação válida, o prazo agora para de contar aqui em 2 anos, que em tese morreria aqui. Se você não tivesse conseguido a intimação válida, já era. Mas ele parou, mas consegui. Aí então, a partir daqui, 1 ano. A ação terminou muito tempo depois e foi extinta sem analisar o mérito. Segundo o CTN, se isso não acontecer após 1 ano da intimação válida, o contribuinte não tem mais direito a entrar com ação nenhuma. Então, do ajuizamento, 2 anos, dentro desse prazo tem que ter intimação válida, conseguiu dar a intimação válida mais 1 ano. Se a ação terminar, contribuinte feliz, beleza. Mas se a ação terminar fora desse prazo de 1 ano, sem analisar o mérito, ou seja, uma sentença terminativa que, em tese, daria direito a ele de entrar novamente com a ação, mas se isso acontecer depois desse prazo de 1 ano, ele não pode mais entrar com a ação. E por que isso é ridículo? Porque o contribuinte é penalizado, por exemplo, pela mora do judiciário. Então, na prática, isso não acontece. Mas, para fins de prova, esse artigo está aí bonitinho, doido para ser cobrado pela banca FCC. Então, tem que ter cuidado com essa coisa horrorosa. A importância do crédito tributário pode ser consignada judicialmente pelo sujeito passivo,
Nos casos, que eu falei para você rapidamente, aquele exemplo que eu te dei, de consignação, né? 1. Recusa de recebimento ou subordinação deixa ao pagamento de outro tributo ou de penalidade ou ao cumprimento de obrigação acessória. Mais ou menos assim, olha, você só consegue pagar o ICMS se você entregar uma declaração que eu criei agora X. Vou dar um exemplo clássico aqui do ICMS, né? Do SPED. Do SPED ICMS IPI tem um problema atual que é o bloco K. As empresas não querem escriturar o bloco K, porque, em tese, elas dizem que isso vai ser uma quebra de patente, porque toda a movimentação do estoque vai estar ali acompanhada no bloco K. Isso você consegue até fazer uma reengenharia e descobrir as fórmulas dos produtos. E eu não quero escriturar o bloco K. Não quero, não vou fazer. Aí vem o Estado de Goiás e fala, não, ou você escritura o bloco K, ou você não consegue pagar o ICMS. Então, o caminho vai ser consignação de pagamento. Você não pode subordinar o pagamento da obrigação tributária principal ao cumprimento de uma obrigação acessória. Você não pode fazer isso. Mesma coisa, condicionar o pagamento do tributo a um outro tributo. Ou você paga ICMS e FECP junto, ou você não paga nenhum dos dois. Também não pode. Subordinar o do recebimento ao cumprimento de exigências administrativas sem fundamento legal. Ó, tem que adquirir um carimbo aqui especial junto à Cefaz para que você consiga carimbar nota fiscal antes do pagamento. Nada disso pode. Exigência por mais de uma pessoa jurídica de direito público de tributo idêntico sobre o mesmo fato gerador. Não precisa ser idêntico, como eu dei exemplo para vocês. Esse aqui é o exemplo clássico do ICMS versus ISS. Mas, fins de prova, botou idêntico, está valendo. Mas aquela história, você tem, por exemplo, um fato gerador que ocorre em 2 estados. Quer ver um exemplo mais bom? Assim, é complicado. Quer ver? A briga atual agora é o WhatsApp, né? Aí o WhatsApp, na empresa, o WhatsApp tem lá sede em São Paulo, mas os usuários estão pelo Brasil inteiro. Como é que você cobra isso? O WhatsApp é de graça ainda, né? Como é que você identifica uma base de cálculo disso? Isso dá uma confusão danada hoje em dia. As próprias Cefaz estão sentando para conversar sobre o WhatsApp. E aí? Como é que você vai cobrar esse negócio? E aí imagina você ter um serviço que você entenda de comunicação, consiga identificar a base de cálculo dele, só que aí ele acontece no território nacional inteiro. Qual vai ser o estado? E aí todos os estados resolvem cobrar. Qual o caminho? Ação consignatória. Tudo bem? A consignação só pode versar sobre o crédito que o consignante se propõe a pagar. Você tem que falar qual é o valor correto. Você vai falar para o juiz, olha, eu estou me propondo a pagar X, estou conseguindo a X. Ah, mas o Estado quer 2X. Você vai fazer a consignação daquilo que você reputa como correto. Julgada procedente. A consignação, o pagamento se reputa efetuado, a importância consignada é convertida em renda. Julgada improcedente, no todo ou em parte, você cobra o crédito acrescido de juros de mora, sem prejuízo de outras penalidades. Tudo bem? Então, se você errar na parte que você está falando, olha, eu acho que isso aqui é o certo, eu estou consignando aqui. Errou, tem punição. Os devedores da Fazenda Pública Estadual poderão, observado o disposto regulamento, efetuar a compensação. Vamos agora falar da compensação. Compensação não é direito líquido e certo do contribuinte. Não é direito subjetivo. Ele vai ter direito a compensar se nós tivermos lei nesse sentido. E aqui, olha o que fala o CTE. Você pode compensar crédito tributário com créditos líquidos, certos e vencidos, do mesmo devedor, para com a Fazenda Pública Estadual, atendidas as condições e garantias estipuladas para cada caso. É vedada a compensação mediante aproveitamento de tributo objeto de contestação judicial, antes do trânsito em julgado ou sem a expressa renúncia deste. Ou seja, leia-se,
Conseguiu uma liminar falando que eu tenho um crédito, que eu paguei um tributo a maior, que eu não sou contribuinte. Somente após o trânsito em julgado que esse crédito seu será compensável com uma eventual dívida que você tenha com aquele estado. Tudo bem? Isso também vale aqui para Goiás. A remissão total ou parcial do crédito tributário somente será concedida através de lei estadual específica. Sublinha o específica. Remissão é perdão da dívida, né? Remissão com 2 S é perdoar. Remitir é perdoar, remir é pagar. A remissão com cedilha é o pagamento que você faz lá no bojo da execução fiscal. Qual é a questão aqui? Somente lei estadual específica, a lei que verse sobre a remissão, poderá conceder remissão total ou parcial. Tudo bem? Então, somente lei, não é decreto, é somente lei, lei ordinária e é lei específica, a lei que só fala de remissão. O direito da fazenda pública, agora é decadência, hein? Constituir o crédito tributário vai se extinguir após 5 anos. E aí nós temos algumas modalidades aqui de contagem de prazo decadencial. Você sabe muito bem que a decadência é o prazo que corre contra o credor para que ele constitua o seu crédito tributário. E aí, meus amigos, vamos lá. Preste atenção. O prazo, ele vai ter um termo inicial diferente, a depender da modalidade do lançamento. Se você tiver, por exemplo, um lançamento direto de ofício, por declaração, você tem aqui o ano X. X mais 1. Aqui vai ser o quê? X mais... Se eu botar aqui vai ficar fácil. 2010. Aqui é 2011. E aqui, 2016. Aqui, nesse interregno, é que nós temos os 5 anos. Se você estiver diante de um lançamento direto, de um lançamento por declaração, a regra é que você comece a contar o prazo decadencial a partir do primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. Você não começa a contar desse exercício aqui da prática do fato gerador, mas sim do primeiro dia do exercício seguinte ao qual o lançamento poderia ter sido efetuado. E aí tem que ter muita atenção em relação à competência dezembro, porque quando o tributo, por exemplo, tem um fato gerador em dezembro, é complicado. Porque olha só, primeiro dia do exercício seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Se eu estou lá naquele meu esqueminha, dezembro de 2010, o lançamento não poderia ter sido feito em dezembro de 2010. Ele vai ser feito em janeiro. Então, voltando aqui o esquema, para tu entender que isso aqui é uma pegadinha boa, que já foi cobrada em prova. Vou botar ano, 2010, 11. Se eu estou aqui em dezembro de 2010, o vencimento, por exemplo, aqui, vou botar dia 20 de janeiro de 2011. Somente após o vencimento que você poderia lançar o tributo. Então, a competência dezembro de 2010, você só poderia lançar a partir de 21 de janeiro de 2011. Significa dizer que o exercício em que o lançamento poderia ter sido efetuado é 2011 e não 2010, para a competência dezembro. Leia-se, quando começa a contar o prazo decadencial, 1º de janeiro de 2012. Indo até... Olha que coisa, hein? Dezembro de 2010, como você só poderia lançar em 2011, você começa a contar em 2012. 5 anos, vai até 2018.
Então, dezembro é complicado. Você tem que se atentar muito, porque a lei fala, e esse aqui eu estou passando para você, o entendimento fazendário. Eu até concordo com ele nesse ponto, porque é o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado. Não é do fato gerador, é o quando você poderia lançar. Tudo bem? Da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal, destaco formal, é somente vício formal, se for vício material, não interrompe a prescrição. Isso aqui é uma situação de interrupção da prescrição. O que fala o nosso lindo artigo aqui? Eu tenho, por exemplo, vamos lá, fato gerador, aí veio o lançamento, você notifica o sujeito passivo, ele entra com a impugnação, dando início ao processo administrativo fiscal. Vem uma decisão administrativa irreformável que anula o lançamento por vício formal. Imagine você, tá? Tributo sujeito, por exemplo, lançamento por homologação. 2010, isso aqui foi em 2012. A impugnação foi dentro do prazo, em 2012, 30 dias da notificação. O PAF durou 8 anos. Em 2020, eu tenho a decisão. Se você anula por vício formal, esse lançamento aqui, o prazo decadencial de constituir a dívida, ele reinicia. O prazo é de 5 anos da decisão administrativa que anulou por vício formal o lançamento anterior. Ou seja, daqui o fisco vai ter mais 5 anos, até 2025, para refazer o lançamento. Agora, isso somente se for vício formal. Se for material, você não tem interrupção do prazo decadencial. Beleza? Então, já caminhando aqui, para encerrar o nosso bate-papo, olha aqui. Mais uma situação de decadência. O direito a que se refere esse artigo extingue-se definitivamente com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento. Olha que interessante. O direito a que se refere esse artigo vai se extinguir com prazo. Óbvio, a decadência vai matar o direito de constituir o crédito. E morto o direito de constituir o crédito, morre a obrigação tributária. Conta de que data? Ter sido iniciada a constituição do crédito tributário pela notificação ao sujeito passivo de qualquer medida preparatória indispensável pelo lançamento. Eu vou te mostrar aqui como é que pensa o STJ sobre esse artigo, tá? Isso aqui está no CTN 173, parágrafo único. Olha só. Exemplo, fato gerador, x mais 1, é quando, em tese, começaria a contar o prazo decadencial. Se, contudo, ainda durante o ano X, você teve uma ação fiscal, o início de uma ação fiscal, você tem lá, termo de início da ação fiscal no livro dele, você começou aqui, no dia 1º de março. Você antecipa a contagem do prazo decadencial para o início da ação fiscal. Com essa notificação aqui, falando que a ação fiscal começou já no ano X, apesar de, pela regra, o prazo começar só no X mais 1, uma ação fiscal nesse período aqui antecipa a contagem do prazo decadencial. É isso que fala para você o STJ, como que ele interpreta esse artigo. Tudo bem? O termo inicial, para efeito do inciso 1, a regra geral, tendo como base as informações obtidas quando da declaração de TCMD, causa mortes ou doação. Ou seja, para fins de contagem da regra geral, você utiliza como base as informações obtidas quando da declaração de TCMD causa mortes ou doação.
Ou seja, quando você poderia lançar? Que começa do exercício seguinte. Você vai olhar o óbito na informação da declaração do TCMD. Você vai olhar a data da doação na declaração da doação. Tudo bem? Bacana, meus amigos? Vou fechar por aqui nosso bate-papo. No próximo vídeo a gente começa a falar de prescrição. Tá ok? Até já. Clique lá.